série de mensagens, uma exposição bíblica no livro de Josué. E hoje nós iremos ler apenas um versículo. Josué capítulo 13. Josué 13, nós temos estudado o avanço que Deus deu por meio da sua promessa lá a Abraão, depois a Moisés, que esse povo receberia uma terra. Deus deu uma região, ela estava ocupada, e Deus disse: aonde vocês puserem a planta do pé de vocês, lá no capítulo 1, essa região que eu delimitei será de vocês. O que nós vimos? Foi de mão beijada, mas foi graça. Receberam uma terra não por merecimento, mas porque Deus quis dar essa terra à nação de Israel. Vimos também que Deus deu para exercer juízo sobre toda aquela região de Canaã. Todos os povos que ali viviam e que desprezavam a Deus, que praticavam terríveis ações contra Deus, experimentaram agora do juiz de Deus. Disse também que a própria nação de Israel, tendo em vista que o juiz de Deus é sério, e ele não limita a algum povo, uma região, os palestinos, não. Deus derrama sua ira contra qualquer povo que tenha um coração endurecido, empedernido e que não manifeste arrependimento dos seus pecados. Esse mesmo povo lá na frente vai experimentar o juízo de Deus quando ele é levado para o cativeiro. Quando eles são presos e Deus pesa a mão sobre Israel. Milhares morrem. Jerusalém é humilhada. O templo, nós temos um general romano que faz um sacrilégio dentro daquele templo, matando uma porca dentro do templo dos judeus. Tudo isso para você entender que quando nós vemos o avanço das tropas de Josué, Deus está fazendo com que a sua justiça, sua ira se manifeste. Deus deixou 400 anos aquele povo no seu território, mas quando ele veio de maneira avassaladora. Não podemos deixar de fazer o paralelo. Nós vivemos um período onde o evangelho é pregado aos 4 cantos deste mundo. E há uma oportunidade hoje para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Mas não se enganem. Pode parecer que, não veio até hoje, mas o Senhor Jesus virá com poder e glória e manifestará também o seu juízo contra todo o coração endurecido que o rejeitou. A palavra do Senhor nos apresenta em Josué capítulo 13. Nós vimos o que aconteceu no capítulo de 1 a 11. No capítulo 11, o último versículo, nós lemos que Deus deu repouso da guerra. Deus deu à terra descanso, verso 23. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, 11 e 23, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. O que é interessante é que no capítulo 12, nós vamos ter, mais uma vez, Josué vencendo batalhas.
No capítulo 12 há uma narração dizendo a respeito dos reis vencidos por Josué. E o capítulo 12 termina fazendo uma lista de todos que foram derrotados, e a lista é enorme. Então agora nós chegamos no capítulo 13. E o versículo 1 diz assim, vamos juntos ler? Josué 13:1. Josué já era... Vamos lá, bem forte, juntos mais uma vez. Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Até aqui, oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esta noite. Nós te louvamos, nós te agradecemos, te exaltamos, porque Tu és o Deus das nossas vidas. O Senhor, de maneira tão maravilhosa, abriu nossos olhos, nosso entendimento, para respondermos ao Teu chamado. Que essa alegria, essa obra do Teu Espírito, cada dia mais avance nas nossas vidas. O nosso desejo é que nesta hora, cada família, cada pessoa, cada jovem que aqui estão, Senhor, adolescentes, sejamos todos nós, Senhor, encorajados pelo agir do Teu Espírito em nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, cada dia mais seja desejada por nós. Fala conosco nesta noite, é a nossa oração, humildemente em Teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, ser idoso numa sociedade onde valoriza tanto a saúde é interessante. Talvez porque a nossa geração seja a geração que vai envelhecer com maior qualidade de vida, muito porque está sendo cada vez mais informada a respeito dos benefícios de não faltar à academia, Aleph. Que Deus me dê graça. Perseverantes, para que quando nós tivermos 70 anos, nós não fiquemos tão curvados. A saúde física, ela é algo importante. Todos nós desejamos. Quem não gostaria de envelhecer de maneira que tenha ainda muito vigor, com 70, 80 e 90 anos? Esses dias eu vi o Morgan Freeman, é isso mesmo. Sonho da Liberdade, é um filme famoso dele. Aí mostrou depois de 40, o homem ficou o mesmo ainda. Isso é uma boa, né? Um bálsamo. Mas tem um detalhe. Cada um aqui vai envelhecer de uma maneira. E por mais que você se cuide, nós sabemos que existem muitos desafios na velhice. Mas tem um detalhe. Eu gostaria que todos aqui experimentassem. Gostaria que todos experimentassem uma boa velhice. Mas nós não sabemos como será a nossa velhice. Mas uma coisa nós podemos nos apegar hoje. Talvez você, quando pense em ser idoso com 70, 80 anos, você diga: fico atemorizado. Não. Uma boa palavra para você é o que nós acabamos de ler. O texto diz que Josué era bem idoso. E o que faz com que a gente tenha o coração encorajado é que o Senhor disse para Josué, 2 pontos, diz o texto bíblico. Disse o Senhor lhe disse: você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra a ser conquistada, para ser conquistada. Deus declara que Josué, que foi um homem que pelejou tantas batalhas. Se você se lembrar, Josué fez parte daquele grupo de espiões que foram lá verificar como eram os inimigos na terra de Canaã e que foram desencorajados. A nação de Israel foi desencorajada pela visão e palavra de 10 homens, que desencorajou a nação de Israel. Mas Josué, que já era jovem, e Calebe tinha uma confiança no Senhor.
Esse mesmo Josué travou batalhas, esse mesmo Josué orou para que o Senhor abençoasse a nação de Israel, o seu povo. Esse mesmo Josué atravessou com os pés enxutos o Rio Jordão. Esse mesmo Josué estava à frente das 7 voltas diante da muralha de Jericó. E o que chama a atenção? Que agora Josué está idoso. E Deus diz que ele está idoso. Deus traz uma afirmação que Josué podia já notar, mas diferente do que muitos acham, que quando uma pessoa idosa, e ela está idosa, não tem valor, ou talvez ela já não tem mais muito sentido, Deus diz o contrário. Notem, amados irmãos, a obra de Deus, ela continua mesmo quando os seus servos envelhecem. Se você vai ser útil para a empresa que você trabalha por alguns anos, algumas décadas, e depois ser dispensado, eu tenho uma notícia para você. Você que faz parte do exército do Senhor, o Senhor jamais o dispensará por causa da sua idade. Diz amém. Josué era idoso. Josué possivelmente tinha as vistas já cansadas. Perdiam a vista porque não tinha oftalmologista, não tinha remédios apropriados. E o que chama atenção é que essa relação ela pode ser diferente de um para com o outro. Nós temos a narração das Escrituras, quando apresenta Deuteronômio 34, 7. Quem quer envelhecer igual Moisés? Eu quero envelhecer igual Moisés. Só que você pode querer, mas quem define é Deus. Olha lá. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Leiam comigo. Os seus olhos e ele. Você já pensou num negócio desse? Qual que é o produto aqui que ele usava, hein? Qual que é a injeção aqui? Perceba que a velhice, diferente do que a sociedade ocidental do século 21 estabelece, ela não é sinal de fim de carreira para servo de Deus. Porque aqui Deus chamou Moisés, tendo ele todo o vigor, e Deus o levou. Agora Josué 24, 29. Depois dessas coisas, Josué 24, 29. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Detalhe, Josué capítulo 13, quando o Senhor diz que Josué já é um homem velho, possivelmente ele tinha em torno de 80 anos de idade. Quantos anos ele viveu então ainda depois disso? 30 anos, talvez cego. 30 anos, sem talvez poder de fato estar à frente da congregação de Israel. 30 anos sem estar na frente da batalha que estava proposta ao povo de Deus. Mas 30 anos produzindo, de maneira que a produção do homem que serve ao Senhor é como no Salmo 92. Abra sua Bíblia. Salmo 92, 14, 15. Na velhice ainda, vamos lá, bem forte. Na velhice
serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto, para anunciar que o Senhor é fiel, necessariamente a pessoa precisa estar enxergando perfeitamente? Precisa estar correndo, andando de maneira assim, perfeita? Josué aprendeu que mesmo cego, mesmo sem forças físicas, ele continuava servindo ao Senhor para a própria glória do Deus que o chamou. A W. Pink diz: a decadência da natureza não exige a decadência da graça. Está cheio de pessoas idosas, acamadas, que são intercessoras pela família e pela igreja, anos a fio. Eu não sei qual que é a sua velhice. Eu desejo pastorear um tanto de cabeça branca, porque a geração vai passando, né, Machado? Os jovens vão falar assim: esse pastor é velho. Que Deus dê a graça para a nossa geração ensinar aos nossos filhos que a idade de mais idade é um privilégio, e que nós devemos honrar e respeitar os idosos, que um homem e uma mulher não é medida se tem 25 anos e cheio de saúde, mas um servo de Deus é avaliado se ele com a sua velhice continua glorificando o nome do Senhor. Eu desejo que nós sejamos de fato aqueles que experimentemos de uma velhice cheia da graça do Senhor. E olha como é fácil nós azedarmos. Você percebe potencial em você para ser um azedo quando tiver 70 anos? Quem percebe? Ore para o seu pastor. Você também, Rogério. Tem muita gente que eu conheço com potencial aqui para ser azedo. Eu sou o principal, né? Perceba que nós precisamos do poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós não sabemos o que nos aguarda. Nós não sabemos o caminho que o Senhor tem para nós. Mas um caminho está definido. O Senhor nos chamou para sermos produtivos para a glória dEle. Caminhando. A palavra do Senhor nos aponta, por meio desse versículo, que as vitórias passadas não eliminam as responsabilidades do presente. Você já pensou nisso? Josué tinha muitas razões para olhar para trás. Atravessou o Rio Jordão, viu as muralhas de Jericó caírem, conduziu batalhas decisivas. Mas notem, o Senhor não lhe disse apenas: veja o quanto você fez. Uma das coisas mais comuns, porque, vamos falar a verdade, presbiteriano, qual que é uma árvore aí que dura muitos anos? Aroeira, né? A gente conhece mais a aroeira assim, com exemplo. Ele fica assim, com 50 anos de presbiteriano, ele fica assim: ei, na minha época nós fazíamos isso, fazíamos aquilo. Não é assim que eles ficam? Cuidado, você pode ser um assim com 15, com 5. Mas lá atrás nós fizemos isso, fizemos aquilo. Não é pecado nós relembrarmos coisas boas que participamos. O pecado é morarmos lá nessas coisas que já passou e ainda continuamos lá. Josué foi confrontado na velhice. Passou, Josué. Você está idoso. Você já é um homem velho. Mas olha que coisa maravilhosa. Ainda ficou muita terra, Josué, para ser conquistada. Ainda tem muito serviço, Josué, para nós vemos o nome do Senhor conhecido.
Josué é confrontado, de maneira que as memórias da fidelidade são preciosas, mas nós não podemos ficar lembrando somente de maneira saudosista. Ah, mas naquela época, essa turma aqui é tudo nova, Poliana, entendeu? Eu espero que daqui uns 20 anos você não, 20 anos não é pouco, né? Não, 50 anos. Pastor Fábio, sabe aquela coisa que assim, acho que só que tem uns 3 só que tem isso, né? Ou o pastor fulano, naquela época que era boa, naquela época que era assim, o assado. O problema é quando nós nos esquecemos que o Senhor nos chama a produzirmos hoje. Talvez essa seja a sua experiência. Talvez você tenha recebido Cristo Jesus há 15 anos atrás, 10. E de repente você foi ficando assim meio saudosista. E se esqueceu que Deus é um Deus que chama até um homem na idade mais avançada para dizer: tem muita coisa ainda, Josué, para conquistar. A palavra do Senhor nos apresenta algo importante. Deus colocou você neste século, na cidade de Uberlândia. Deus te colocou no momento dos avanços tecnológicos, no momento da IA, com um objetivo. Esther capítulo 4, verso 14. Nós precisamos fazer uma leitura do século 21. Quem está aqui na manhã, Escola Bíblica Dominical hoje, aqui de manhã? Quem estava? Está tendo aqui uma preparação de como enfrentar o século 21. Tá? Se você não está participando da Escola Bíblica Dominical, depois não vai dizer: ah, não soube lidar. Mas você não vem nem na Escola Dominical e você é crente. Como lidar com as demandas do século 21? Com as confrontações, com os embates, com as ideologias. Eu confesso que nem hoje, eu amo cantar cânticos antigos. Eu acho um pecado estabelecer que um hino é antigo e ele já é antigo. É um pecado. Se a letra é bela, glorifica o nome do Senhor, a letra é saudável, teologicamente correta, que cantemos até o Senhor Jesus voltar. Então, ou seja, eu sou mais do analógico do que do digital. Para cultuarmos o Senhor. Mas para nós fazermos a leitura da sociedade que os nossos filhos estão inseridos, nós temos que arregaçar as mangas e dizer: Deus me deu um filho na época certa, no tempo certo, e o Senhor há de me capacitar. Leia comigo. Juntos. Esther 4,14. Será que está certa a referência? Eu que estou errado, né? Vê qual que é o versículo. Quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha. Esther, parte B do versículo 14. Parte de baixo, não aparece na projeção. Deus levantou uma mulher que era belíssima. Quem conhece a história de Esther? Ela era uma serva fiel ou fujona? Fujona. Ah, peguei vocês. Logo, logo terá uma série. Heber Carlos Campos Júnior. Uma benção. Esther não foi servir ao Senhor de livre, espontânea vontade, mas por livre, espontânea pressão. Ela não se disse assim: ah, como eu sou bela para a glória do Senhor. Ela pensou:
como eu sou sortuda em ser uma princesa no palácio do rei. Mas ela tinha quem? Lá diz que é primo, tá? Não é tio. E que ele fazia um papel de tio. E disse assim para ela: você acha que você está vivendo nessa época, nesse momento, de maneira aleatória? Tudo que você tem vivido na sua vida, você acha que é algo aleatório? O que Deus entregou na sua mão é de maneira assim, avulsa, autônoma? Ou porque Deus tem um propósito em usar a sua vida? E aí cai a ficha dela. Lá era daquele tempo de orelhão. E aí Deus fala ao coração dela. E ela diz: olha, não é para isso de fato que eu estou aqui? Porque todo o meu povo será destruído, morto, se eu não agir. E assim ela age em interceder pela nação, pelo povo de Israel. E eu queria pensar com você, amado irmão, amada irmã, será que não é justamente o momento que Deus te deu hoje? Essa igreja, para você ouvir essa mensagem, essa pregação, esse sermão? Será que não foi hoje o dia que Deus preparou você estar aqui? A sua casa, o seu casamento, para que você diga assim: olha, não vamos ficar dando desculpas. Vamos assumir o que temos. E vamos dizer: Deus nos colocou nessa condição e Ele há de nos dar sabedoria. Ele há de nos conduzir. Para que nós possamos de fato encontrar saídas para essas demandas. Não adianta você ficar assim: se eu tivesse, na época dos meus pais. Entenda que o Senhor te chama hoje, de maneira a compreender que nós somos portadores da presença do Espírito Santo, na mesma medida que a igreja lá em Atos recebeu. Você entendeu? Não é cada século diminui a porção do Espírito Santo. Cada século que a igreja avança, o mesmo Espírito derrama o seu poder sobre a igreja. A palavra do Senhor diz em Mateus 16, 18, 21. Mateus 16, 18, por favor, Machado. Vamos ler juntos? Também eu lhes digo, você é pedra, parte final do versículo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos juntos, depois da vírgula. E as portas... Por quê que não prevalecerão? Por que as portas do inferno não prevalecerão? Não prevalecerão porque a igreja do Senhor foi edificada na pessoa de Cristo Jesus. Você não caminha de maneira autônoma. Você não sustenta o seu casamento pela sua condição de homem e de mulher. Nós não criamos os nossos filhos pela nossa própria capacidade. Nós somos sustentados na pessoa de Cristo Jesus. E por isso nós podemos avançar e dizer: meu filho, minha filha, eu não abro mão disso. E nessa casa nós seremos propagadores da mensagem das Escrituras Sagradas. É ela que nos sustenta. Perceba. As portas do inferno não prevalecerão, porque quando a verdade do Evangelho... Quem veio hoje pela manhã, lembra? Paulo diz: cuidado com as filosofias e as vãs sutilezas deste mundo. Todo o tempo do século 21, a sua casa está sendo bombardeada com ideologias, com falácias, para roubar o seu casamento. O número de pessoas promíscuas que possuem um casamento e vivem uma vida dupla na sociedade aumenta a cada dia. E a sociedade diz:
Porque você não pode ser feliz e realizado somente num casamento monogâmico. Você não pode ter apenas uma pessoa e ser feliz e realizado. E aí traz para você séries, novelas e tudo mais, para bombardear o seu coração e a sua mente, pensando assim, eu acho que o que me falta de fato é uma esposa, um marido melhor. Essas vãs sutilezas, meus irmãos, é mais de maneira perniciosa do que você imagina. Há pouco tempo atrás, eu falei com um irmão muito chegado, disse assim, se essa pessoa não corrigir agora a sua postura, nos próximos 2, 3 anos, nós vamos ver a tragédia estabelecida. Não é evidência, não. Não é profetizar aquilo que vai acontecer, não. É só ver aonde a casa está sendo edificada. Na areia. Começa com amizades, ambientes, tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta para deixarmos os nossos olhos bem arregalados, porque são vãs sutilezas. Aquela frase que veio do meio, do centro, do local, do epicentro do inferno, tem nada a ver. E de nada a ver, vai cada dia mais, e quando a pessoa vê, ela está enredada pelos tentáculos deste mundo tenebroso. Ela larga a família para trás. Ela larga filhos, ele larga filhas. Amado irmão, preste bem atenção, nós de fato, nós fomos chamados neste tempo a assumirmos uma responsabilidade. Se domingo passado eu disse que Deus deu descanso, deu a trégua, mas não era um descanso para ficar inerte, era um descanso para refletir sobre o quanto Deus tinha feito. Nós somos chamados pelo Senhor a assumirmos uma responsabilidade no presente, de maneira que você não pode transferir para sua esposa, nem para o seu marido, porque não é possível nos nossos dias acreditar que o outro será aquele que vai assumir a responsabilidade. O Senhor nos chama a nós assumirmos essa responsabilidade. A palavra do Senhor em Efésios, ela nos chama a algo importante para você e para mim. Abra sua Bíblia, Efésios 4. Eu gostaria de pensar com os irmãos. Você está edificando a sua casa, porque a igreja precisa ser edificada em quem? Cristo. A igreja pode ser edificada em outra coisa, sim ou não? Pode. Tantas igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Vem aqui hoje, dá 100 que você vai virar 1000. É quase a Beth. Dá 1000 para virar 10.000. E vem um monte de gente apostando. Não, então Deus vai dar. E depois fica bravo com Deus ainda. Você deve ficar bravo com quem pregou isso para você. Esse é o falso evangelho. E a igreja, ela pode ser enganada por um tempo, pelo falso evangelho. Mas presta bem atenção. O Senhor nos chamou a edificarmos a igreja em Cristo. Como é que você faz isso? Os membros dessa igreja. Você é alguém que tem edificado a pessoa de Cristo Jesus na sua casa? Você é um marido que diz assim, hoje é domingo, dia do Senhor. Nós não vamos fazer isso. Hoje é dia de participarmos dos pequenos grupos.
Hoje é dia de participarmos da mesa. É o momento onde nós seremos edificados, esposo, esposo. Nós não podemos abrir mão. E vou dizer mais. Você é um crente que está há muitos anos assim, é tão bom ouvir, né? A irmã está lá novamente. Eu estou falando, cada ano eu vou diminuir a idade do culto infantil. Primeiro porque as crianças precisam acostumar com o culto. Quem aplica a palavra é o Espírito Santo. E ele não precisa da nossa capacidade intelectual plena para compreender o Evangelho. Em segundo lugar, porque sobrecarrega algumas irmãs e irmãos que gostariam de estar aqui. E a escala é 7, como é que é isso? 15 por 1. 15 por 1? Como é que é? 7 por 1. Trabalha 7. Não sei como é que é essa escala não. Domingo trabalha, domingo não. Domingo trabalha, domingo não. Olha para a cara da Miriam. Perdão a expressão. O rosto da esposa do Denner. E veja assim, quantos anos ela está aqui congregando? Uns 30 anos, né? Não? 3, 2. E ela fala, de vez em quando, você pega assim as palavras dela, a gente sente falta de ouvir da palavra. Agora talvez você faça parte do outro grupo, que é aquele grupo que fica 3, 5, 10 anos. E esse versículo aqui talvez não se aplique a você. Efésios 4, 11 e 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vista ao quê? Não, tem um objetivo aqui, porque não é só ter título. Todo mundo quer ter título. Apóstolo, ainda mais apóstolo. Não. Apóstolo, que é apóstolo bom, apóstolo morto. Profetas, pastores. Mas aí começa. Evangelistas. Mestres. Tudo isso para um propósito, aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora faça a pergunta. Você tem visto em você, avaliado você, e você tem assumido uma responsabilidade de ser alguém que está de fato edificando os seus irmãos em Cristo por meio da vocação que Deus te deu? Há pouco tempo atrás eu fiquei assustado, porque você pega o currículo. Cadê a Maria Celita aqui hoje? Está lá no fundo. Deixa eu quieto, pastor, toda hora você fala meu nome. A Celi, conheço ela de longa data. Mas é raro, Celi, alguém que chega e fala assim, estou à disposição. E aí você vê o currículo e é assim, pedagoga, experiência, lecionando Batista Mineiro. E eu quero me envolver com o trabalho da obra do Senhor. Diz amém, pelo amor de Deus também. O que é mais comum é a gente chegar aqui e falar assim, sou pedagoga, tal, não aguento ver menino na minha frente. Ela só não aguenta ver os meninos da igreja, porque do Viu Metal e o Sustento ela vê a semana inteira. Palavra dura, viu? Está cheio de pessoas que têm vocação, porque Deus deu o concurso, abençoou, mas que não se envolve nem na EBF. Literalmente estão de maneira a viver aquilo que já passou e negam a responsabilidade do presente. Os filhos não conseguem muitas vezes puxar. Abre mão com toda a vocação, formação que tem,
Deixa que vai sendo assim mesmo. O dia a dia vai formando eles. Cuidado. Você pode estar fazendo com que aquilo que Deus entregou nas suas mãos para a responsabilidade do presente, lá na frente você se arrependa amargamente. Quando eu penso na igreja e eu vejo esse texto, eu vejo o quanto que Deus chama pessoas a fazer com que essas pessoas sejam usadas para a glória de Deus. Tem pessoas que hoje estão avaliando que a graça que nós recebemos, a graça que Ele nos deu, os recursos que Ele nos entregou, os dons, as portas que o Evangelho cada vez mais escancara. Essa semana, depois de algum tempo, um pastor falou assim para mim: vai lá em tal barbearia, que a turma lá está indo na Sal da Terra. E eu falei que tem uma igreja presbiteriana aqui perto. E eu falei assim: é mesmo, pastor? Pastor colega aí. Aí eu falei: mas já tem meu barbeiro. Pensei comigo, né, Marister? Mas eu falei: mas será que eles querem lá conhecer a igreja presbiteriana Semear? E aí, por duas questões, que o meu barbeiro é muito longe, mesmo Santa Mônica, eu falei assim: eu vou lá na barbearia. E fui. Mas falei assim: vou ficar calado. Não sou nenhum daqueles crentes chato. E cheguei na barbearia. E estou cortando o cabelo. Aí eu achei maravilhoso. O rapaz, pouca conversa dava. Eu falei: que bênção. Vocês veem esse comunicador aqui na frente, ele chega, conversa, nem uma tagarela em todo lugar. Não é. O Rogério Góes é muito mais falante do que eu. Aleph, então, sou meio igual o Silvinho, retraído. Mas aí o rapaz falou assim para mim: com o que você trabalha? Aí eu falei: o Senhor me achou. Eu falei assim: olha, eu sou pastor presbiteriano. Aqui perto, a igreja presbiteriana Semear. E o rapaz está cortando meu cabelo. O outro, do outro cliente, falou assim: daqui da avenida? Eu falei: achei o crente. Eu falei: isso, rapaz. Passou um rapaz aqui que falou da igreja lá, que eu devia procurar a igreja. Está vendo? Depois de 6 meses, atrasado, o Senhor está falando para mim: toma. Porque qual que era a minha impressão? Vou chegar lá, ninguém está disposto para conversar. O rapaz cortava o cabelo do outro e conversava comigo. E eu falei: gente, o negócio está fluindo aqui. E eu só dando os starts. Esse rapaz chamado Lucas, que não era o meu barbeiro, que é Luciano, disse assim: Lucas, eu já fiz besteira demais. Aí eu comecei a frequentar aqui, até achei bom, mas eu estou com vontade de conhecer lá a presbiteriana. Eu falei assim: então Deus mandou falar para você. Eu já fui pentecostal. Deus manda dizer: vamos caminhar na palavra de Deus, vamos estudar a Bíblia. E eu falei: e você, Luciano? Estou desviado. Eu falei: o que é isso? Senão a barbearia é um local de evangelização. Eu falei: de que igreja era? Assembleia. Está cheio de assembleiano lá na minha igreja. Vai lá conhecer. Leva a sua esposa. Vou apresentar minha esposa para você. E eu que sou ruim para evangelizar no mano a mano. Eu saí de lá com uma lição. Nós precisamos ser o bom perfume de Cristo Jesus. Nós precisamos dizer: Senhor, o que o Senhor me deu? Eu sou assim, mas eu quero que o teu nome seja glorificado. Eu fiquei mais feliz que os rapazes. Eu saí com uma lição: o Senhor nos usa conforme Ele quer. Nós aqui ficamos: mas o que ele vai pensar, o que ela vai dizer, como é que eu vou começar o assunto? Seja você cheio de amor
para falar verdades que você não abre mão. Com sabedoria, o Senhor nos conduz. Um terceiro aspecto, a herança é dom da graça, mas essa fé verdadeira não é passiva. Nós temos falado bastante sobre isso. 1 Coríntios 4:7. Abra a sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: pois quem é que faz com que você sobressaia? Vamos pensar aqui na nossa salvação. Quem gostaria de nascer na Noruega? Eu confesso que eu amo vocês, mas eu queria. IDH lá em cima, eu falei isso esse dia num pequeno grupo. Quem queria nascer na Finlândia, Suécia? Tem uma notícia para você. Você foi chamado por Deus para sobressair, não pela bandeira que você ama. E nós amamos, viu, Paulo? Fica tranquilo. Mas para sobressairmos, tendo a bandeira do Evangelho, a salvação garantida, e quem te chamou para sobressair, não levou em conta o seu sucesso, os seus méritos, nem o seu fracasso, mas Ele te chamou para sobressair. Ele pula casas. Por que mirou a sua, Nelson? Tanta gente boa de Europa, tem vários irmãos daqui que moram lá. E algumas casas ele pula. O que te fez ser aquele que foi agraciado, não em merecer um país nobre, de primeiro mundo, mas pertencer ao reino de Cristo, que vai durar a eternidade? Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que você tem que não tenha recebido? Eu não estou falando de carro, de casa, eu não estou falando de posses, eu estou falando a respeito de quem você é em Cristo. Sabe essa alegria de louvar ao Senhor? Não é sua, veio dele. Sabe essa alegria de congregar, que de vez em quando pode até um pouco apagar no seu coração, mas você não consegue resistir. Você diz, o meu lugar é aqui. Sabe essa paixão que você diz, como a palavra de Deus é poderosa, ela fala comigo. Como é bom saber que eu posso orar e o Senhor me ouve. Nós estamos falando sobre isto na sua vida e na minha. Note, o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria? Como se não tivesse sido entregue a você, recebido. Você já percebeu, amado irmão, nós só temos uma maneira de respondermos ao Senhor: com alegria em sermos seus servos. Porque essa disposição que nós temos de vir à igreja, de estarmos aqui hoje, mais um domingo, participarmos da mesa do Senhor, foi Ele que enriqueceu o seu coração com essa alegria da salvação. É Ele que faz essa obra em nós. O homem já era velho, mas o Senhor diz: temos muito a conquistar, temos muito a avançar. Talvez você esteja aqui hoje, domingo, 12 de julho, dizendo: mas eu tenho fraquejado, mas eu tenho sido fraco, tenho sido trôpego. Saiba de uma coisa, essa ação que vem do Senhor, é ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece, e ela que nos convida a perseverarmos por meio da mão do Senhor. Não abra mão de viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Se há uma chama no seu coração, não importa a intensidade, saiba que quem colocou essa chama foi o próprio Deus vivo, o Deus de Israel. Alimente essa chama.
A obediência cristã não é uma tentativa autônoma de ajudar Deus. É fruto da ação de Deus em nós, que nos leva a agirmos com temor e diligência com fé. Diligência e fé. A palavra do Senhor diz: nós somos chamados, feituras dele, criados em Cristo Jesus. Efésios 2, 20. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para... Efésios 2, 10, perdão. 2, 10, falei errado. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Filipenses 2,12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Qual é o verbo? Eu quero uma tela. Cade, providencia uma tela de 70 ali também. É melhor. Aí o irmão amoroso fala: pastor, compra um óculos que é mais barato. É verdade. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Filipenses 2,12. Muito mais agora na minha ausência. Paulo está dizendo: eu não estou mais presente. Eu não vou ficar com vocês o tempo todo. O que vocês vão precisar fazer? Qual é o verbo que aparece na sua Bíblia? Desenvolvam. Nós não desenvolvemos a nossa salvação sem ficarmos atentos em participarmos da mesa do Senhor, em nós sermos assíduos nos cultos, em sermos assíduos nos trabalhos. Por quê, meu irmão? Porque isso aqui não é invenção dessa igreja. Quem colocou essas práticas é o Senhor, para fortalecer você na caminhada, a minha vida na caminhada que agradece, ou melhor, que agrada ao Senhor Jesus. Saiba de uma coisa, meu irmão, nós não temos mérito. Tem uma diferença entre mérito e esforço. O esforço não compra a salvação. Mas toda a salvação, aquele que recebe a presença do esforço, é visto para a glória do próprio Deus que concedeu essa dádiva. Paulo não era passivo. Eu tenho percebido, amados irmãos, que o grande desafio para a nossa caminhada é nós cada vez mais fortificarmos a nossa vida diária em perseverança. 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Aí eu quero perguntar para os irmãos. Você poderia dizer amém se alguém te pergunta como agora: você tem a salvação em Cristo Jesus? Aí você fala amém. Cadê a Irene? Está aí? Estou vendo ela hoje não. Essa semana nós falamos sobre isso. A nossa salvação não é favor, não é merecimento, é favor de Deus. E nós a temos não para nossa glória, mas para louvor do Senhor. Mas perceba, o texto diz: ela não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, eu não desejo apenas ter uma igreja com 300 pessoas, 500 ou 100. O que eu oro e desejo é que o Senhor faça de cada membro dessa igreja alguém que trabalha para que o nome de Cristo seja exaltado.
que precisa ser avançado na sua vida? Faz aí uma análise. O que ainda falta para ser conquistado na sua vida? Talvez a presença nos cultos. Talvez o seu tempo de devocional na semana. Talvez falte você dizer, eu vou dizer não para esse grupo que eu faço parte, eu vou sair desse grupo porque isso está me fazendo mal. Qual área ainda não foi conquistada? Se tem alguma área na sua vida que não foi redimida por Cristo Jesus? A palavra do Senhor, ela é bem clara, é uma ação que veio na graça, pela graça, mas há uma posição que o homem, o ser humano, o servo e a serva de Deus precisam tomar. Assumir a responsabilidade de dizer, Senhor, eu quero desenvolver a minha salvação. Eu quero que a pessoa de Cristo, eu vi uma figura essa semana de linguagem muito bonita, para fazer com que a prata possa ficar pura, a temperatura não pode ser nem pouco, nem muito. Ela tem uma temperatura exata. Eu fico pensando a respeito disso, meus irmãos. O que nos falta acontecer para que nós assumamos um compromisso integral com o Senhor? Nós somos chamados pela ação de Deus nas nossas vidas de dizer, Senhor, essa área da minha vida não ainda foi conquistada, eu quero que o Senhor me auxilie, me socorra. Porque eu tenho uma notícia para você e para mim. Se for preciso, Ele vai colocar você e eu na temperatura que é necessária. Não para te matar. Não para me matar. Mas para fazer uma obra que só Ele pode limpá-lo, nos limpar para a glória dEle mesmo. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, será que tem que acontecer alguma coisa extraordinária para a gente orar mais? Será que tem que ter alguma coisa assim na nossa casa que modifique todas as coisas, as notícias sejam assim, assim, assado, para que aí sim eu parta para assumir um compromisso maior? Meu irmão, minha irmã, meu irmão, eu fiquei pensando sobre isso, e eu creio que o projeto de Deus para a sua vida é que a imagem de Cristo seja esculpida. Na temperatura certa, a prata brilha, e brilha o rosto daquele que está trabalhando sobre a prata. Cristo Jesus é aquele que tem um projeto para a sua vida. Você não precisa pensar que você vai ficar rico, porque se ficar rico é problema, tá, irmão? Rico para mim é quem tem 50 milhões. Você tem? Só esse que pode falar que é rico. Rico para mim é quem toma chuveiro, água quente. O problema não são as posses, o problema é o nosso coração. A gente pode se engrandecer com pouco. O Senhor nos chama para que a sua imagem seja esculpida no nosso caráter. Meu irmão, minha irmã, quando que você vai se posicionar? É essa palavra que Deus tem para mim, para você hoje. Você já experimentou a ação graciosa da salvação? Josué já sabia quem era Deus. Já era velho. Aí ele descobriu que Deus não precisa dele. Mas Deus não o joga fora. Deus quer continuar a sua obra. Tem muita coisa a avançar, Josué. E eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã. Com todas as suas debilidades. Hoje eu perguntei aqui para os irmãos, cadê os homens que estavam aqui de manhã? Vocês foram muito honestos, hein? Eu perguntei aqui, quem lutou contra a promiscuidade, os pensamentos maliciosos, a lascívia, e batalhou na mente e no coração? Os homens presentes aqui, eu não vi nenhum
que a mão não levantou. Todos. Porque nós somos servos do Senhor a batalhar, a avançar, confiado que a obra de Cristo está sendo realizada nas nossas vidas. Você vai ficar brincando de ser presbiteriano? Você vai ficar mais ou menos na igreja? E eu não estou falando de ativismo. Tem uns irmãos aqui que, não vou falar o nome, eu conversei, falei assim, não, vocês têm que parar agora um time, dá um time. Tem uns que tem que colocar marcha, e outros dá uma parada. Toma fôlego. Amados irmãos, 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro, olha só a expressão de Paulo. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo era disciplinado. Quem precisa ser mais disciplinado, levante a mão comigo. Eu quero ser mais. Nós precisamos, irmãos. Nós não vamos avançar se nós não nos posicionarmos em disciplina. E olha só o que ele diz. Para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Esse homem foi, depois do Senhor Jesus, a mente mais iluminada que pisou sobre essa terra. E ele diz assim, eu tenho que esmurrar o meu próprio corpo, porque senão eu vou ser um escândalo para o nome de Cristo Jesus. Percebe a seriedade da nossa vida durante a semana? Depois, meu irmão, eu repito, quando os filhos se rebelam, quando o casamento desmorona, a Irene está ali, ó. Quando as coisas não dão certo, não se assuste. Eu tenho dito sempre lá em casa, uma coisa é nós fazermos aquilo que o Senhor deseja, e vir as circunstâncias difíceis, e elas vêm. Mas nós estarmos com o coração alinhado a Deus, dizendo, Senhor, o Senhor há de nos dar forças para prosseguir, para avançar. Triste é dizer, agora que nós vamos nos arrepender depois de produzido tanta coisa difícil, tanta rebelião, tanta indiferença, agora que nós vamos nos arrepender e vamos ter que colher com as consequências dos nossos atos. É triste, irmãos. Eu convido você à santificação, à vida como casal. Hoje é uma batalha, lute pelo seu casamento, como? Chamando o seu cônjuge a orar, a falar assim, nós precisamos ler a palavra de Deus juntos. Nós precisamos avançar, mortificando a nossa velha natureza. Talvez o que lhe falta na ação de Deus em conquistar na sua vida, seja um tempo maior com Ele. Talvez seja você dizer, eu ainda tenho o coração seduzido por esse mundo. Reconheça hoje. Romanos 8:3, escute, eu vou ler. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Não se engane. Não pense que nessa vida nós podemos fazer qualquer coisa, porque somos salvos, satisfeitos e sentados. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Eu quero caminhar para terminar dizendo, qual idade você tem, não importa. Dobremos a manga das nossas camisas e declaremos ao Senhor hoje ainda, Senhor, essa semana, eu quero avançar na minha vida espiritual. Eu quero avançar no meu namoro, para a glória do teu nome. Eu quero ter uma família, não quero só ter um namoro. Avance no seu casamento, ó, a sua esposa não responde do jeito que você quer, ore mais por ela. Seja melhor do que você foi para ela semana passada.
Casamento santifica o crente. Depende mais de Deus. Você está vivendo áreas que ainda não foram conquistadas por Cristo. Renda-se a Ele hoje. Eu quero terminar. Deus nos faz avançar pelos meios que Ele colocou. Meios de graça que Ele estabeleceu. Hoje nós vamos participar dessa mesa. Nós participamos porque a palavra de Deus diz que nós devemos participar. Nós oramos porque a Bíblia diz que nós devemos orar. Nós participamos da leitura bíblica durante a nossa semana porque ela é meio de graça para sermos fortalecidos. O que é interessante, que parece uma coisa tão simples, parece tão banal, e faz com que você e eu nos mantenhamos de pé. 2 Timóteo diz assim: pregue a palavra, esteja preparado, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Nós precisamos lidar com os desafios, com essa palavra no nosso coração, na nossa mente. E a palavra do Senhor diz também, a oração: clame a mim, e eu responderei, anunciarei a vocês coisas grandes e ocultas que você não conhece. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Roberta voltou. Agora voltou mesmo, Nath. Pastor, vamos sentar para reunir. Já vem. Um projeto daqueles. Estou pensando. Quando ela falar que tem uma programação das mulheres, nós vamos ter uma programação dos homens. Mas vai ser da minha, não vai ser do Tiago, não. O Tiago quer levar o turno para carne. Só churrasco. Estou empenhado em fazer um grupo de oração só com homens. E o problema é que o dia que a Roberta marcar, não tem que marcar no outro dia, que tem que ficar com as crianças, né, para elas, né? A gente marca em outro dia. Mas vamos vir aqui para fazer o quê? Orar juntos. Fala aí, Silvinho, como é que foi a semana? Uma dificuldade essa semana. Um dia nós vamos ter coragem. Gisé estava difícil. Magda estava difícil essa semana. Ora por mim, pastor. Eu falo, esse grupo começou a orar de verdade. Custa caro para a gente fazer isso. Custa caro. Porque nós somos chamados, irmãos, a confiar no poder de Deus por meio da oração. Nós não somos um ajuntamento de pessoas, nós confiamos na ação poderosa do Senhor por meio da oração, por meio do meio de graça. E eu termino. Que você possa hoje declarar como autor aos Hebreus. Todos abram a Bíblia para terminarmos aqui. Hebreus 12, 1 e 2. Eu poderia dizer então que nós temos muito a avançar. Talvez você hoje diga assim, mas eu sou tão fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Talvez você diga, eu não sou um evangelista, como é que eu vou falar de Cristo? O Senhor vai colocar na sua boca as palavras para que você pregue o Evangelho. Anuncie com naturalidade. O Senhor nos chamou para não sermos apenas ouvintes, mas operosos na palavra, operosos no reino. E o Senhor nos chama a avançarmos e que o Senhor conquiste no nosso coração todas as áreas. Eu não tenho dúvidas que hoje aqui, Igreja Presbiteriana Semear, esteja alguém sentado aqui que precisa de grande libertação, de algo que está amarrando a vida, está aprisionando em alguma coisa. Hoje essa palavra é para todos nós. Livremo-nos de todo peso e do pecado que firmemente se apega a nós.
e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Que o poder de Deus hoje se aperfeiçoe na sua vida. Quero dizer que Josué não conseguiu conquistar toda a terra, porque o Josué verdadeiro viria depois. Jesus de Nazaré veio, e por meio da sua morte e sua ressurreição, pela fé, nós somos unidos a Cristo. E tudo que nós hoje, com esforço, com dor, muitas vezes com lágrimas, falamos: Senhor, me ajude a vencer esses pensamentos, me ajude a não cair nessas práticas, me ajude a ser um homem mais calmo, me ajude a ser uma mulher mais serena. Saiba que essa obra não se completará aqui, ela é ainda inacabada. Mas o dia que o Senhor se revelar, porque nós estamos unidos a Ele, por meio da sua morte, todos os nossos pecados foram levados na cruz, por meio da sua ressurreição, Ele está à direita de Deus, e um dia, porque hoje já estamos unidos a Ele, um dia Ele vai se revelar, e nós teremos vitória completa, e não haverá mais uma molécula no nosso corpo, na nossa mente, que não seja toda de Cristo Jesus. Que você caminhe, não querendo conquistar o que o mundo quer, porque o mundo só quer aquilo que o dinheiro, o poder deseja. Que nós caminhemos para que a nossa vida possa refletir que pertencemos a Cristo Jesus. Fique de pé, nós vamos orar. Chama aqui a equipe da música.